Ah, era aí. Aparecendo aqui. Que falta um pedaço nessa questão. Qual que é a questão da noite? A última, de recorrência. De recorrência. Se o senhor quiser pensar nela depois que eu gravar um vídeo, professor, eu ver se está certo ou errado, não tem problema não, se der... Eu estou achando estranho ele considerar aqui o menos também raiz de 3. Mas por que ele está considerando o x de n como sendo essas raízes? A resposta parece que não está batendo bem com a pergunta. Eu não estou entendendo também. Peraí, só mais um pouquinho. Tá bom. Assim, tá bem. É,
Chega. Ah, tá. 5 mais 5. São raízes dessa equação. Não tem nada a ver esse trem. Aí. Galerinha, vamos vou estudar ela depois de novo, porque aqui nem a resposta do livro não faz sentido. Tá bom, prof, tudo bem. São aqui de sequência, ele está falando que 1 mais raiz de 3 ao quadrado são raízes daquela equação nem tem essas raízes. É um trem esquisito aqui. Fala, Elias. Senhor, não sei se tem sentido, né? Mas eu pensei assim, é que ele considerou lá em cima xn igual 1 mais raiz de 3, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a n mais 1. Aí ele colocou a mesma coisa, só que um sinal negativo. Quando eu uso as propriedades de potenciação, eu chego num xn que é parecido com a solução de uma recorrência, né? Que seria 1 mais raiz de 3 vezes... Aí você tem 2 raiz de 3 mais 4 elevado a n. O que deveria ser raiz, deveria ser o 2 raiz de 3 mais 4, né? Porque é o que está elevado a n. O que está elevado a n seriam as raízes, E sobraria ali, no caso meu ali, duas constantes, né? Um C1 e um C2. E seria 1 mais raiz de 3. Que aqui ele fala que são as raízes, né? Que no caso que ele fala ali, 1 mais raiz de 3 ao quadrado, é esse valor aqui que está elevado a n, né? Que quando eu faço produto notável, eu chego em 2 raiz de 3 mais 4. 2 raiz de 3 mais 4. Porque é o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro, mais o quadrado segundo. Aí ficaria 2 raiz de 3 mais 4. Aí quando eu transformo ela no tipo uma solução de uma recorrência, aí eu tenho esse valor elevado a n, que seria as minhas duas raízes,
E eu teria mais um termo multiplicando, que seria o 1 mais raiz de 3, e o outro seria 1 menos raiz de 3. Tá, não, sim. Mas eu não sei Não, lá. eu entendi essa sua construção. Isso aqui também tinha entendido. Tá? Mas aí ele chega naquela equação que não bate com essas raízes aí. Você viu que ele apresenta uma equação? Sim, o r quadrado menos 8r menos 4, né? Ah, você viu quais são as raízes dessa equação? Vai dar 4 mais ou menos 2 raiz de 5. Isso que eu tô achando estranho. Até aí tava ok. Né? Eu não fiz ela, estou terminando de fazer aqui. Vai ter uma condição de existência, tem um valor inicial também, é o PVI, né? X0 e X1. É, nessa equação aí. Que para N0 é 1 mais raiz de 3. Você aparece em duas alternativas. Que é o quadrado do primeiro. Vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Talvez, aqui da raiz de 5, né? Então. Não é? Mas tá bom, a gente olha essa aqui com mais carinho. A gente fica patinando só nela aqui. Prof, eu queria ver a questão 19, da lista marcada de verde. Eu quero entender por que, para resolver ela, eu não posso usar a mesma ideia da questão das laranjas. Por que eu não posso... Das laranjas, qual é a das laranjas? De distribuir as laranjas para não sei quantas crianças. Ah, tá. Deve ter um problema assim mesmo. Essa das laranjas tá nessa lista também ou é uma do livro? Sim, está na lista. É porque na questão 19 fala assim, de quantos modos podemos retirar sem olhar 10 bolas de uma caixa que contém pelo menos 10 bolas brancas, pelo menos 10 vermelhas e pelo menos 10 azuis. Então, como tem essa restrição que tem que ter pelo menos 10 bolas de cada cor, eu pensei que teria que usar aquela ideia, né? X1 mais X2 mais X3 igual a 10. Só que aí, no caso, X1, X2 e X3 teria que ser maior ou igual a 10. Aí eu substituí. Só que aí eu chego num valor negativo. Tá. A sua 19 é a mesma que eu estou olhando aqui? Numa classe existe 8 meninas. Não, professor, é a da questão das bolas. Tá, então é outra lista, né?
É a que tá pintada de verde, não é? A outra não tá verde, né? É que eu tenho uma lista aqui também pintada de verde. Hã? Ah, se ela for melhor, mais fácil, com menos exercício, essa é boa, professor. Sempre é, né? Ah, Essa 19 era para fazer, gente? era, não é? Eu postei uma ou postei duas? Professor, você postou duas, professor. Pode isso, professor? Ah, agora Não pode isso, Mas Arnaldo. não tá marcada essa 19? Ó, na minha não tem marcada nenhuma, então não preciso fazer A nenhuma. 19 não tá marcada, não. Não, tá, não tá? A 19 tá. Tem É que da abrir, bolinha, Wagner, é da outra. tem que abrir com o Acrobat. Aí, professor, eu não tenho Acrobat, professor, aí não Exa- dá. Por isso que minhas bolinhas... Vocês abrem no Chrome, no navegador? Uhum. Às vezes porque eu pinto com o Acrobat. E aí, às vezes, você abre em outro leitor de PDF e ele não reconhece a funcionalidade de um Nós tivemos concorrente. isso com a lista de recorrência de segunda ordem. O Fagner tinha umas, o meu estava outras, acho que se não me engano era do Elias, eu não sei de quem estava outras, e aí foi aquela confusão, porque a gente falou, gente, mas essa está na minha, essa não está na minha. A gente mandava foto que não aparecia, mas depois a gente fez, vamos fazer tudo que está de bolinha no todos aí e juntamos. Aí deu certo. Aquelas que tá de amarela não é para fazer, não, né? Nessa daí de marcadas de verde. É marcada de verde. As de amarelo não. As de amarelo eram umas marquinhas que estavam no meu livro, aí quando tirou cópia, elas foram juntas, né? Que elas estavam definitivas, aí não dava para apagar. Aí eu pintei de outra cor para poder diferenciar. Essa de amarela é do binômio de Newton? É uma que eu acho que também tem do binômio de Newton, né? Só que eu não marquei as do binômio ainda. Tá na página. Porque tem umas aqui que apareceu de amarelo. Deixa eu ver se eu achei agora. É essa aqui, ó, de quantos modos podemos retirar sem olhar, é isso? Isso, professor, é essa mesmo. Ela é... Aqui na cópia está na página 87. 87 pela copinha. 89. Ah, tá. Essa aí eu acho que não era desse livro, né? Não, professor, o senhor foi muito malvado dessa vez, professor. Porque pelo menos a gente fazia e tinha um rumo, agora nem rumo a gente não tem mais, tá? Viu só que maldade? Mas às vezes tem umas parecidas ali, não? Ai, muito pouco, professor, muito pouco. Muito pouquinho? Muito pouquinho, a gente não tem nem rumo. Eu achei que... Hoje eu vi que eu não sei escrever, eu não sei ler, eu não sei fazer nem análise combinatória que eu achei que eu sabia. Não sei mais. Vamos lá. Tá, de quantos modos podemos retirar sem olhar 10 bolas de uma caixa que contém pelo menos 10 bolas brancas, dez bolas vermelhas e pelo menos 10 bolas azuis. Sem olhar. Aí você equacionou. Chamou, sei lá, x1, x2, x3, as bolas. Isso, Oi? professor. Aí eu comparei com a questão da laranja, porque lá na questão da laranja, cada criança tinha que receber pelo menos 2 laranjas. Aham.
Aí eu substituí, né? Coloquei, no caso, y1 menos 2, y2 menos 2. Só que aí aqui, quando eu faço isso, no final fica y1 mais y2 mais y3 igual a menos 20. Aí na solução que eu tenho aqui do ano passado, na solução do ano passado, eu não fiz esse processo, eu só considerei N, o resultado, e K, a quantidade de parcelas, e já joguei na fórmula. Só que eu fiquei na dúvida, porque e essa parte do enunciado que fala que é pelo menos 10 bolas de cada cor, entendeu? Entendi. Vamos tentar. Então, você colocou x1 menor ou igual a 10. Vamos chamar de x1, x2, x3, essas cores. Tudo é 10 mesmo, né? Vermelha, x2, menor ou igual a 10. X3, menor ou igual a 10. Você está apresentando também? Não, estou riscando aqui primeiro no papel. Ah, tá. Pensando junto com vocês. É menor ou igual ou maior ou igual? Eu coloquei maior ou igual. Ah, tem pelo menos 10, né? É verdade. Pelo menos 10. Ou é 10 ou é mais. Tem razão. Maior ou igual a 10. Tá, eu quero somar, vou retirar sem olhar, né? Quantos modos podemos retirar sem olhar 10 bolas dessa caixa? Não é de forma consecutiva, né? Ele não dá essa condição, né? Só retirar 10 bolas. Quando retirar as bolas, algumas podem ser brancas, algumas podem ser vermelhas ou azuis. Um maior ou igual. Quando é maior, a gente não tem limite aqui, né, para esse maior, né? Quando é menor é mais fácil, né? Porque era pelo menos duas, tinha que ter pelo menos duas, né? Naquela hora lá, né? Então, tem pelo menos 10. É 10 ou mais, pelo menos 10. x1 mais x2 mais x3. Eu só tenho a resposta dessa aí. Eu sei que tem que dar 66. Eu vou mandar da forma que eu fiz aqui, professor. É a 19. Não, tá. x1, x2, x3. Isso tem que dar 10 bolas. Tá, como tem ao menos 10 de x1 e tem que dar, elas podem ser todas de x1. Pode ser todas de x2, pode ser todas de x3. E as bolas são... Então, não preciso colocar condição para essa equação. Né? Eu posso montar só x1 mais x2 mais x3 igual a 10. Com x1 não negativo, né? Com os xi não negativo. Porque como x1 e x2 e x3 são no mínimo 10, eu posso ter todas de uma cor só, porque lá fala que tem pelo menos 10 de uma cor. Né? Então, eu posso, numa dessa situação, tirar as 10 todas dessa cor.
o que significa que as outras seriam iguais a zero. Né? Quando ele fala pelo menos 10 vermelhas, eu não tenho que ter vermelha? Porque ele falou pelo menos 10 brancas, pelo menos 10 vermelhas e pelo menos 10 azuis. Dentro da caixa, né? Então, dentro da caixa. Sim. Nós estamos falando, aí ele está falando do universo, né? De bolas distintas e quantidades que tem dentro da caixa. Então, a gente tem bolas de 3 cores em quantidades superior a 10 ou superior a 10. Pode ser infinita essas quantidades. Certo? Eu só tenho certeza que 10 tem. Tá? Então, o que acontece? Se a gente equacionar isso, chamar de x1, x2 e x3, porque quando tem 3 cores, ao pegar 10 bolas, pode ser que venha bolas das 3 cores, pode ser que venha bola só de 2 ou bola só de uma cor, não é? Certo? É possível vir bola só de uma cor, completar as 10 só com uma cor? Por quê? E qualquer cor, né? Porque ele garante que qualquer uma das cores tem 10 ou mais. Vocês concordam? Tem 10 ou mais. Sim. Tá? Então, se eu escrever uma equação do tipo x1 mais x2 mais x3 igual a 10, certo? As soluções possíveis dessa equação correspondem às formas de tirar 10 bolas dessa caixa, podendo ser em quantidades diversas, né, em relação a qualquer uma dessas cores, né, admitindo qualquer solução não negativa. Que ao retirar essas 10, eu posso vir com cores distintas, posso vir com uma cor só, com 2 cores. Então, essas quantidades são os valores de x1, x2 e x3, que juntos tem que dar 10 bolas. Né? E aí nós teríamos uma equação linear de coeficiente igual a 1, né, que tem que dar 10, aonde cada uma dessas incógnitas admite em valores positivos e nulos, né? Fala, Emily, enquanto vou abrindo um negócio. Professor, nesse caso eu não vou usar restrição, porque está querendo tirar 10 bolas e eu sei que tem pelo menos 10 bolas de cada cor. Senão eu teria que usar restrição. Senão teria que usar restrição. Mas e se fosse, por exemplo, 12 bolas? Eu não tenho certeza que tem 12 bolas da mesma cor. E se eu usar restrição, vai dar um número negativo também. Aí o que eu teria que fazer? Calma aí, se você tivesse que tirar 12 bolas... Isso. Tá, aí nós não temos certeza se tem essas 12 bolas de uma cor. Porque quando ele fala que tem ao menos 10, ele está nos garantindo que é possível obter 10 bolas da mesma cor. Agora, se ele pedisse, vai retirar 12 bolas, e se ele fala que só tem ao menos 10, então tem um furo no problema, porque vai que uma das cores não tem 12. Né? Aí eu não sei exatamente que valor aquela variável pode assumir. Aí complica. E aí fica ruim até de colocar restrição. Que restrição que eu coloco para isso? Se eu não sei. Né? Porque no final ia ficar um número negativo também, do mesmo jeito. Né? Então, mas aí você ficou negativo porque você fez uma mudança, né, de variável, né? Mas aí aqui nem... A restrição, né? Hã? Quando tem a restrição, não tem que fazer a mudança de variável? Ah, sim, quando tem restrição, sim, mas essa restrição aqui, na verdade, ela não precisa entrar. Quando a gente monta a equação, aquela restrição garante que as incógnitas da nossa equação são positivas e são não negativas, né? É o suficiente para garantir isso, que é o que a gente precisa. Vou pegar um trem para riscar logo. Luz. Então, na verdade, aquela restrição, ela é mais para confundir.
admitir qualquer pessoa. Aí, a não ser que você vá transformar a equação numa equação para só inteiros positivos, né? Mas que não precisaria necessariamente fazer, né? Como inteiros positivos, que a gente mostrou lá as duas formas, né? Ou com a solução para não negativos, daí a gente entende quem é N e quem é P, ou para soluções positivas, que daí vai admitir, não vai admitir solução nula, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, né, que x1 mais x2 mais x3, que são as quantidades de bolas de cada tipo, tem que somar 10. Né? Com esses xi sendo maior ou igual a 0. Né? Não vai ter solução negativa, mas eu posso ter solução nula. Ser solução nula, né, só vai admitir solução nula para as outras, porque eu tenho certeza que para cada um desses meus x, eu tenho ao menos 10 bolas dentro da caixa. Então, por isso que aquilo lá garante. Garante eu exigir, né, que nessa equação as minhas incógnitas devem ser valores maior ou igual a 0, tá? Porque lá no problema fala, né, que o meu x1, né, é um valor, né, eu tenho de bolas um valor maior ou igual a 10, né? O meu x2 também tem 10 ou mais bolas. Tá? Não quer dizer que né, as bolas que eu vou retirar. Tá? Na verdade, quando eu escrevo aqui x1 maior ou igual a 10, né, a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque lá é a quantidade de bolas, né, que é maior ou igual a 10. E aqui x1, x2, x3 é a quantidade de bolas que vão ser retiradas, né? E não a quantidade de bolas totais. Talvez isso que acaba causando um pouco de confusão, né? Então, aqui maior, vamos colocar aqui, tá? E, né, os meus xis, eles representam o número de bolas que serão retiradas. E não o número total de bolas. O número total de bolas, ou eu usaria... Retiradas. Tá? Número de bolas retiradas. Tá? Então, não confundir número de bolas retiradas com o número total de bolas. Tá? Porque daí o número total de bolas brancas, número total de bolas vermelhas é maior que 10. Maior ou igual a 10. O número de bolas a ser retiradas, né, vai ser no máximo 10. Certo? Então, esse meu xi é maior ou igual a 0. E como a solução tem que dar 10, a gente sabe que vai dar no máximo 10. Ok, aí o que nós tínhamos, né? Que isso aqui, o número de soluções dessa equação era igual a uma combinação, né? Com repetição de N elementos tomados P a P, né? Aí, no caso aqui, seria N, seriam a quantidade de cores, né? 3 cores, e P é 10, né? Seriam as repetições. Eu tenho que ter cores repetidas para dar um total de 10 bolas. É que nem o probleminha do sorvete lá também, né? Que tinha que comprar 10 sorvetes e só tem 3 tipos.
E aí, isso aqui é resolvido como uma combinação simples, né? Como uma combinação simples de n mais p menos 1, né? Tomado PAP ou tomado n menos 1. A n menos 1. Ou tomado AP, né, que é o complemento. Tomado PAP também. N mais P menos 1. PAP. Que aí sim, então, nós temos uma combinação com repetição, trazendo para os valores. 3 tomados 10 a 10. Vai virar a combinação de 12 tomado 2 a 2, né? Ou tomado 10 a 10, como quiser, né? 12 tomado 10 a 10, tanto faz. Final das contas, aqui em cima fica 12 fatorial e embaixo um é a diferença e o outro é o próprio P, então, por isso que não muda nada, né? Se eu pegar o P aqui, o P é 2, e N menos P aqui é 10. Se eu pegar o P aqui é 10, e N menos P aqui é 2. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, não preciso desenvolver mais. Vou cancelar com 10 fatorial aqui de baixo. 2 fatorial é 2. E aí, 2 e 12 dá para dividir, fica 6. 6 vezes o 11, 66. Verdade. O livro está certo. 66. Eu entendi agora, professor. Eu estava considerando esse xi maior ou igual a 10. Aí, no caso, eu tinha que pensar que poderia ser que não saísse nenhuma bola de uma certa cor, né? Uhum. Mas penso que fica mais claro quando a gente pensa exatamente, né, o que é o xi no problema, né? E não confundir com a quantidade de bolas, né, de cada cor. Mas a quantidade de bolas que vão ser retiradas. Aí aquela condição que está lá só garante que eu vou ter as 10 bolas para retirar. Né? Se eu precisar pegar 10 de uma cor só, a condição lá fala, não, tem 10 bolas, tem o suficiente. Vai. Professor, no caso dessa 20, que tem essa condição de ser x menor que y, eu tenho que tomar alguma providência diferente, porque eu não consegui nem pensar assim, o que fazer com uma condição dessa, que é imposto sobre um termo. Na questão 20, dessa mesma lista. Depois dessa questão. Essa que era 19, né? Quantas são as soluções inteiras, não negativas, nas quais o x é menor do que o y? Tá, se nós pensarmos na relação da tricotomia, ou ele é maior ou ele é igual ou menor, né?
Poderíamos fazer essas condições para poder subtrair os outros casos. Vamos ver se, deixa eu pensar aqui se dá para fazer de um jeito talvez mais rápido. Mas seria um jeito, né? Primeiro pensar em todas as soluções, irrestrito, né? Dependendo se ele é maior, se ele é menor. Ok? Achar as soluções daquele problema. Todas as soluções não negativas, que seria igual a esse aqui, praticamente, né? Sem nenhuma restrição para x e para y. Depois, considerar que x é igual a y. Né? Isso vai dar uma outra quantidade. E se o x for menor, vamos ver. E se a gente colocar mais uma outra condição aqui? Deixa eu levar para cá. Vamos ver se dá certo também. Vocês estão vendo eu riscar na tela ou não? Sim. Em verde? De verde. Ah, que legal. Só que aí ele some. É uma nova funcionalidade do Meet. Por isso que eles falaram que vão tirar esse Jamboard do ar. Eles botaram o Jamboard na própria tela que eu estou compartilhando com vocês. Eu compartilho uma tela e fica a outra janelinha, né? Aí eu estou escrevendo nessa outra. Então, eles vão aperfeiçoar até tirar ele. É em YouTube, né? Quem sabe. Ah, que legal. Não, aqui não. Aqui. Verde, né? Isso, verde. Ah, que legal. Gostei. Vou aprender a mexer nesse aqui depois. Não agora. Tá. X é menor do que o Y. X é menor do que... Se X é menor... Se X é menor... Um X mais um T pode ser igual a Y, né? Posso escrever assim. Lembra a questão da relação de ordem? Né? Se o número é menor do que o outro, então existe, né, um natural T, que X mais T chega em Y. Ok? Neste caso, né? Neste caso, nós teríamos, como ele é estritamente menor, então esse T não pode ser zero, porque senão T igual a zero significa igualdade, né? Ou uma possível igualdade. Um T maior ou igual a 1. Né? T maior ou igual a 1. Tá, mas como é que nós vamos colocar isso na equação? Ficaria fácil, né? Agora, a questão é, e depois contar quantas delas seriam só para T, né? Não sei se isso é melhor ou se é pior. Eu teria X mais, teria a X... E o Y seria X mais T, né? E o Y seria X mais T.
Mas aí eu vou cair numa equação do tipo 2x mais t. E aí já não é o mesmo tipo de problema. Isso da combinação com repetição, sempre que o coeficiente é igual a 1, se eu mudo o coeficiente para outra coisa, já bagunça. Já não posso resolver, né, à luz da análise combinatorial. E isso não ajudaria. Professor, na solução que eu vi aqui, que eu pesquisei, estava comparando o x e o y, colocando eles iguais. Aí eu não entendi, porque aí fala que é menor, né? Mas começa assim, se x igual a y igual a 0, e depois se x igual a y igual a 2. Aí vai trazendo vários modos diferentes, então, mas comparando o x como sendo igual a y. E aí depois chega numa conclusão no final, que eu não entendi nada. Tá indo mais ou menos na linha que eu falei naquela hora, né? Porque aqui, pela tricotomia, eu estava tentando pensar num jeito que não precisasse fazer tantas opções. Lembra que eu estava falando? Pela relação. A relação de ordem tem a propriedade da tricotomia. Ou o x é menor do que o y, ou o x é igual a y, ou o x é maior do que y. Então, você pode ir esgotando, você pode fazer um cálculo disso aqui, né, com x e y irrestrito, e depois ir considerando as possibilidades em que ele é igual ou que ele é maior. Depois, se subtrair isso do total, você tem aqueles que ele é menor. Né? Aí, qual é a questão aqui, né? A questão é que dá muitas quantidades, né? Porque se ele colocar o que nós estávamos colocando aqui, ó, que também dá, até pegando essa sua ideia e incrementando nessa. Se nós pegarmos isso aqui e escrever do jeito que eu estava escrevendo, eu falei que nós íamos ter um problema, porque nós íamos ter uma equação do tipo 2x mais t mais e mais w. E aí isso não é mais combinação com repetição. Eu já não resolvo mais à luz daquela metodologia, tá? Por conta do coeficiente 2. Porém, né, nós podemos fazer certos testes, né? Comparando, que nem você falou, se x, você colocou ali x igual a y, né, igual os possíveis resultados, né? É não negativa, então admite 0, né? Então, x é igual a y igual a 0, x é igual a y igual a 1. Então, a gente estaria, por exemplo, do mesmo jeito aqui, admitindo para esses valores de x, o valor 0, o valor 1, o valor 2, tá? E acharíamos as soluções para essa outra equação, aonde uma delas é o valor de t que complementa x, tá? Então, daria para implementar nesse sentido também. O que você está falando, e não usando isso, ele vai extrapolar todas as possibilidades, então, né? A última que ele vai aqui seria, no máximo, x igual a y igual a 8, né? Porque daí a soma dá 16, possivelmente os outros vão dar 0, né? É uma das possibilidades. Porque não tem como ele ser igual a y e ser igual a 9, né? Na verdade, não vai ser mais igual.
Mandei no grupo lá, professora, a ideia. Aí ele, já olho lá. Fazendo isso, a gente vai resolver esse problema várias vezes, né? Aí vai sobrar o quê? Todos isso vai quantificar todas as vezes em que eles são iguais. Como pela trictomia, ou ele é menor, ou é igual, ou é maior, então nós temos, né, que se resolver essa equação, considerando, a não ser a restrição dos não negativos, né, todas as soluções possíveis, certo? Elas se balanceiam aqui, né? Quando esse é 0, esse é 1, aí lá complementa, e depois quando aqui é o contrário, né? Esses valores grandes estão em x, y, lá tem que ser pequeno, sempre fica distribuída todas as possibilidades aqui de forma igualitária. Então, o que acontece? Se eu subtrair de todas as soluções, subtrair todas em que o x é igual, sobraram as soluções. Vamos supor aqui, ó, que o número de soluções disso aqui sejam 100 soluções possíveis para essa equação aqui, sem nenhuma restrição, a não ser o fato de não negativos, tá? Aliás, ao invés de supor um número, vamos fazer logo. Todas as soluções desse problema aqui são quatro incógnitas, vai ser meu N igual a 16, então 16 é meu P, certo? É uma combinação com repetição de 4, 16 a 16, tomado 16 a 16. O que vão ser, então, combinação simples, desse mais esse, né? 4 mais 16 menos 1, por 16, ou por 3, né? Que é o N menos 1. Certo? Isso aqui vai dar todas as soluções possíveis no meu problema. Combinação de 19, né? 19 tomado 16 a 16. Não sei quanto que dá isso, tá? Mas isso vão dar todas as soluções. Então, aqui estão, né, as quantidades em que o x é menor, vão estar contabilizadas ali dentro, as que o x é igual ao y e as que o x é maior do que o y. Todos estão contabilizados nesse total aqui. Se eu descobrir todas em que é igual, sobram todas em que ou o x é menor ou o x é maior, só que essas quantidades são iguais. Ele tem o mesmo tanto de soluções em que ele é menor, vai ter soluções que ele é maior. Então, é só pegar esse valor e dividir por 2. Né? Então, dá para fazer, só que daí vai ter que fazer todas essas possibilidades aqui de igualdade. Né? Tipo, x igual a y igual a 0. Aí isso vai dar uma equação, 0, 0, vai sobrar o quê? Só z mais w igual a 16. Faça essa conta só para esse problema. Vou achar o número de soluções. Quando é igual a 1, se é igual a 1, vai sobrar um 2 aqui, vai passar para lá 14. Z mais w tem que dar 14. Acho todas as soluções dessa equação. E aí vai também as outras. Z mais W, depois vale 2. 2 e 2, né, é 4. Vai baixar 4 lá do 16. Vai virar 12. Né? E aí vai indo. A última solução é uma, né? Aqui vai dar, porque daí Z mais W tem que dar 0, né? Para não ficar igual a 8, cada um é 8, já dá 16. Então, Z mais W tem que dar 0, é uma única solução. Solução 1. Z igual a 0 e W igual a 0. Só tem uma solução possível. Então, essas quantidades que vão ser, todas elas vão ser combinações, né? Com repetição, ou seja, vira combinação simples. Aqui são 2, 18 tira 1, 17, né? 17 tomado 16 e 16, ou 1 a 1. Aqui fica 14 mais 2, 16, 15, tomado 14 a 14, e aí vai.
Tá? Aqui fica, tá baixando de 2 em 2, né? 13, e aqui em cima fica 12. Então, todas essas é que nós vamos extrair daqui, né? Extrair daqui. Vamos botar um somatório aqui, que a Lorena gosta muito. Um somatório das combinações de o quê? O último lá vai dar combinação de 1, né? Que é 0 Isso vai dar de 1 em 0. menos 1. E aqui em cima vai ficar de 1 em 1. Aí ficaria menos 1, tá diminuindo. De 0, né? De 0. Aham. 0 ou 1, né? Ou 1. É 1, né? Que é o n menos 1. Né? Se for n. Vamos no p, que aqui fica um padrão de p, né? Então, vai de 16, vai baixando de 2 em 2. Né? E aqui embaixo é os ímpares, né? Então, daria combinação, começando em 1. Aqui embaixo, ímpares. 2n menos 1. Enquanto que em cima é... teria que começar do 0 essa somatória para ficar mais fácil. Para dar o 0, né? Ou 2n, 2 vezes n menos 1, né? Vamos com um passinho aqui, que daí quando n é 1 vai dar o 0. Daria todas as combinações possíveis. Né? O último tem que dar 8, né? 16, 1, 17. São 8, de 1 a 8. E aí, isso aqui, depois, no final, divide por 2. É isso, Emily? Vamos ver o que a Emily mandou. Ele mandou no grupo? Mandei, professor. Só saiu um somatório lá, que nem eu sei de onde. Não, tem um dividido por 2. Aquele dividido por 2 né? Isso, ó. Não, o somatório é porque botou no somatório. Por que ficou 1 sobre somatório? Só Deus sabe, né? E o 81, da onde saiu? Eu acho que porque deve ter encontrado um padrão de solução ali. Né? Ou era esse 2K menos 1 que eu escrevi aqui embaixo, né? Que eu botei N aqui, então tem que ser N aqui também, né? O índice N aqui. Né? Para ir gerando os ímpares. Ficou próximo do método que o senhor abordou aí. Agora eu entendi. Só que como que eu sei que vai ser exatamente a mesma quantidade de menores e maiores? Por que vai saber? Isso, para dividir por 2 no final. Tá. Como é que a gente pode falar isso? Tá? Porque como aqui nós estamos todas as combinações possíveis de números de números não negativos cuja soma é 16, tá? Esses quantitativos se distribuem de forma igualitária, né, pelas incógnitas. Porque quando aqui, por exemplo, a gente tem números pequenos, lá vão estar maiores. Quando, por sua vez, aqui ficarem pequenos, lá são maiores. Então, você tem essa troca, né? Ele sempre vai ter o complemento, né? Sempre vai estar o complemento de um lado ou do outro. Tá? Então, por conta disso, a gente espera que tenha essas quantidades iguais. Não sei se eu consegui Mas eu preciso expressar como... Se eu só fizer a conta, tá certo? Ou eu tenho que ficar detalhando isso? Que eu dividi por 2 por causa disso. Eu preciso escrever muito? Sim, você vai ter que dizer o porquê que vai dividir por 2 ao menos, né? Porque eu fiz as minhas contas e o Elias falou que
duas dele deu 2 páginas, parece, que ele escreveu tudo, e eu não estou escrevendo, não, só estou fazendo as contas. Mas é bom escrever um pouquinho, né? Não precisa ser tudo, mas pelo menos você está dizendo a lógica da... Estou abrindo coisa aqui. Pelo menos a lógica da sua... Da sua construção, né? Da solução. Porque daí você orienta quem está fazendo a correção a compreender o que você está fazendo, mesmo que você não esteja anotando todos os passos. Aqui, ó, eu botei aqui, o meu ficou os pares aqui em cima, né, porque eu fiquei colocando aqui o P, né, tô vendo na sua que era muito mais prático se ao invés de considerar o P, que vai dar a mesma coisa, considerasse sempre o N menos 1, né, porque daí N menos 1, todos iam ficar 1, né, e aí não precisa ficar variando também aqui em cima, por isso a sua ficou mais bonitinha, ficou combinação você colocou 2K menos 1, né? Aquele barra não existe, aquele barra lá, tá? Aquela barra lá, eu acho que acabou em algum rabisco lá que foi copiado, ou anotado, não é fração ali, tá? Deve ser esse 1 elevado aqui, ó, é um somatório da combinação, né? Até 1, que daí seriam todas essas combinações aqui, né? Combinação do 19, 16... E aí tira todas as combinações, de 1 até, né, de 1 tomado 1 a 1, até a combinação, e variando aqui sempre em ímpares, né, até chegar na combinação que corresponde às que as soluções x e y são iguais a 0, que era o 17, tomado 1 a 1. Né? E quando, na verdade, é tomado 1 a 1, ele dá os próprios valores, né? Não é isso? Combinação de qualquer n tomado 1 a 1, vai dar o próprio n, né? Fica 1, combinação de 3 tomado 1 a 1 é 3. Seriam quantos subconjuntos, né, de um elemento eu consigo fazer a partir de 3 elementos distintos? Dá 3 subconjuntos. Que mais aqui? Aqui dá 5, né? E vai até... Por isso que talvez estava lá que a soma era a soma dos ímpares, né? Sim. Soma dos ímpares. Agora está ficando melhor entender aquele lá, aquele somatório. Saiu 81, professor. Né? Foi daí que saiu 81. Ela dá 444? E 17. Ah? Dá 444. Ela é a questão 20, né? Deixa eu ver o que ele marcou de 20 aqui. 444. Uhum. Isso. E aí, no final disso tudo, né, divide tudo por 2, né? Botar um multiplicado por meio aqui. Né? Multiplica por meio. Certo? Então, ao menos, você tem que dizer, né? Porque qual foi a ideia aqui? A ideia é pensar na tricotomia. Existem os maiores, existem os iguais, né? Os menores, os iguais e os maiores. Se você descobrir todos em que a solução de x e y são iguais, sobram ou os que são menor ou os que são maior. E essa quantidade é igual. O mesmo tanto que você tem do maior, porque você sempre vai ter os parzinhos assim. Ó. Vamos supor, se o x é 1 e o y é 9, depois você tem o contrário. O x é 9 e o y é 1. Né? Você tem a comutação dos valores que permanece a mesma soma. Tá? Até pela propriedade comutativa da adição. Né? Talvez aí uma justificativa melhor para colocar. Tá? Porque na adição, não interessa quanto vai dar o Z mais W, indiferente deles, né? Você está querendo só saber as soluções de X e mais Y, e você quer saber que as quantidades de menor e dos maiores são iguais. Então, basta lembrar que a hora que eu vou somar eles, não importa se eles são maior, né? Quem é maior que quem, né? Ou o X é maior do que o Y. Como a soma, né? Vamos fixar esse valor aqui, né? Uma vez obtido esse valor,
para fechar os 16, agora depende da soma desses dois. Como a propriedade da adição vale a comutatividade, ou seja, somar esse mais esse, ou, né, o contrário, então, imagina, 1 mais 9, ou 9 mais 1, né? Ambos vão dar a mesma soma. 8 mais 5 e 5 mais 8, né? Como é comutável, então a quantidade que você tem em que um é menor é igual à quantidade em que o outro é maior. Fica melhor de pensar que as quantidades são iguais? Então, pensar nesse sentido. Então, aí pelo menos você fala, né? Então, ó, extraindo, né, todas as soluções em que o x e o y são iguais, a quantidade de soluções resultantes, né, tem, né, uma parte em que o x é menor do que o y e outra parte de mesmo valor em que o x é maior do que o y, porque, né, pela propriedade comutativa, x mais y sempre tende a dar o mesmo valor, tá? Independente de quem é maior e quem é menor. E aí justifica que você tem que fazer a divisão por 2. Tá? Aí depois você pode sair fazendo os cálculos, daí você faz todas as contas das igualdades, faz a soma, divide por 2, beleza. Você já disse que era nesse sentido que a tua solução ia. Né? Não é moleza não, né, Lorena? Não, professor, eu tô chateada, professor. Por quê? Porque eu não dou conta de fazer esse treino, não, professor. Eu acho que essa lista só não foi pior para mim do que a segunda lista que você passou. Aquela lista, para mim, assim, foi, acho que a pior coisa que eu já peguei na minha vida. Essa eu não consigo, porque eu ainda consigo, assim, algumas, mas é muito complicado para eu entender isso ainda. Acho que eu tenho que estudar muito ainda. Não é, gente, é que assim, né, uma coisa é entender o conceito. Faça o conceito, né? Tem dificuldade de entender esses conceitinhos aqui, como faz comutação, como faz combinação, como faz permutação, só lembrar das formulazinhas, das ideias. O problema é fazer, né, interpretar o problema de uma forma que é fácil de aplicar esses conceitos, né? Aí cada problema é um problema. Aí a habilidade de resolver problemas é outra. E às vezes ela é mais demorada, porque você enxergar como vai resolver aquele problema por uma combinação, ou por uma, né, sei lá, que nem aqui, né, solução de equações, que envolve combinações com repetição. Aquele outro, eu acho que era ainda mais... né? Também, não era um problema que não tinha uma equação, você tinha que pensar que era igual o número de soluções de uma equação. Então, esse o pensar como é que é mais complicado, né? E eu entendo isso porque não... Eu nunca tinha visto combinação com repetição, arranjo com repetição, então isso aí é algo muito novo para mim. E ver isso aí está muito complicado, e eu ainda... perdi boa parte da aula. E aí tá mais complicado, mas vai sair. Vai sim. Né? Vai. A gente pode ensinar e aprender conceitos, a gente não aprende a pensar, né? Pensar é um exercício individual. Exato. Também é isso, né? Fala, Elias. Lorena, não desanima. Mas nem vi a nossa nota da prova ainda. E nem quero, porque se eu ver ela antes da outra prova, eu não vou conseguir fazer a outra prova. Professor, por favor. Deixa eu entregar essa prova só depois da outra. Só depois, porque se eu ver ela, eu vou ficar muito desanimada e aí não. Deixa para depois. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu levo ela no dia da prova. Aí depois que vocês terminarem a prova, vocês pegam ela. Isso, boa, professor, boa. Assim mesmo, porque se eu souber antes, eu vou ficar chateada. De preferência, eu não vou ver nem a nota. Você vai falar só no final se eu passei ou não.
Ai, gente. E eu vou entregar a prova lá no lado de fora da porta ainda, para ninguém fazer uma cara feia e os outros ficarem Porque preocupados. senão eu vou ficar nervosa e ansiosa, e eu sou muito ansiosa, professor, pelo amor de Deus. O trem tá feito, meu lado. Senão o outro olha para a cara e fala, meu Deus, né? Se ele não foi bem, você imagina eu, que sou ruim, que não sei nem escrever. Não, pode não. Fala, Fagner. Professor, eu estou com uma dúvida aqui. Em algumas questões, eu não apliquei o conceito ali de combinação. Eu fui montando sequências e aí caiu em PA de ordem superior. Montando sequências? Como assim? Isso. Bom, Isso, foi montando sequências ali, contando as possibilidades, e aí é da outra lista, da lista 1. Teve alguns, aí eles estavam mandando as respostas lá no grupo, teve alguns resultados que bateu nas minhas construções, mas acho que teve 2 aqui que não bateu os resultados. E aí eu queria que o senhor me explicasse se eu posso fazer esse tipo de situação, montar dessa forma, ou tem que ser necessariamente por combinação? Olha, é possível resolver problemas usando ideias de sequência, sim, até porque a gente viu lá como recorrência, né? As recorrências formam sequência. Recorrência também é utilizada, e aí, obviamente, as sequências para certas contagens, né? Ou soma de elementos de uma sequência, a depender do problema. Então, é possível resolver? É possível resolver, tá? Agora, o legal, né? E aí, por exemplo, se é vamos lá pensar, né? Se é uma prova do ENC, ok? Eles não definem, em geral, qual a metodologia que você tem que resolver. Né? Tipo, vamos supor um problema desse que você resolveu por sequência e todo mundo resolveu por análise combinatorial. Tá? Não está lá que use permutação, né? Use combinação para resolver. Você resolveu. Então, está resolvido. Né? Até o método da exaustão é uma solução. Eu contei todas. Né? Está aqui a solução. O número total é uma solução. Tá? Agora, pensando, né, numa forma de você também abstrair esses conceitos de análise combinatorial, seria importante você fazer um esforço de tentar resolver usando esse ferramental, né? Mas só por isso estou te falando, né? No sentido de você, nesse momento, tentar usar essas ferramentas para resolver, tá? Mas numa situação em que a ferramenta, né, que a gente imagina não vem na mão e você pensa que outra resolve, a gente usa aquela que é possível, né? Aquela que se tem, tá? Então, só diria para você tentar fazer agora por conta de exercitar esses conceitos, né? Uhum. Será que o senhor conseguiu dar uma olhada em uma questão aqui que não bateu, para ver o que eu errei no meu raciocínio? Vamos ver o que é. Eu vou mandar lá no grupo. Tá. É a alternativa C da 25. Da outra lista. Da outra lista. E a outra lista, que eu acho que eu chamo de lista 1. O que você ia falar, Elias? Pensando nesse raciocínio que o professor falou, né? Então, de que lá o ENC ele não cobra um método específico, aí, quem sabe o professor vai corrigir aquela prova, vai dar certo na minha que eu fiz por indução, sem ser princípio da boa ordenação. Não, mas lá pedia. Lá. Dê a César o que é de César. Aqui, né? Lá estava sempre tem bem a possibilidade, né? Oh, meu Deus, eu fiz tão bonitinho aquele trem lá, professor. Oh, ficou bonitinho, né? Fica para posteridade. Olha como é que eu sei fazer por indução. 20. Professor, deixa eu só te falar uma coisa.
Eu sei que o senhor monta as listas com muito carinho, né? Mas é que, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu sou, assim, eu sou aquela pessoa persistente mesmo. E muitas das vezes, eu ia lá na resposta e entendia o exercício. Só que esse não tem, professor. E aí, às vezes, eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Aí eu vou ver lá com os outros tá tudo diferente do meu. Eu vi, cara, que raciocínio. Aí, às vezes, eu fiz 3, 4 usando o mesmo raciocínio, eu tenho que apagar tudo e arrumar tudo de novo. Então, assim, às vezes, com umas listas futuras, assim, a não ser que o senhor tenha, às vezes, a resposta dessa aí, que eu não sei nem de onde que veio isso aí. Tem, já vou postar aqui. Aí, pelo menos eu sei se eu fiz algo absurdo, se está perto de alguma coisa. Certo. Eu vou mais no rumo, que aí não fico tentando pesquisar a resposta, entendeu? Só para saber se eu estou certa ou não. Embora que desse livro, ele só dá a resposta final. Olha aqui, eu mandei um aí no grupo, é da lista 2. Agora a outra começa no qual? 27. Não, 27 não, começa mais atrás. Sei lá, 6. 6. É capítulo 2. Isso aqui. Está minimamente visível aí? Tá sim, professor, obrigado. E só outra coisa, na prova a gente vai poder usar calculadora ou às vezes esses números monstrão assim a gente vai ter que fazer na mão mesmo ou pode deixar em forma de potência? Se acontecer? Pode usar a calculadora. Tá. Vocês já usaram na outra vez, né? Uhum. Uhum. E também tem esses números grandes, não tem necessidade de ficar É porque nos apresentando eles, não. Pode deixar. Era muito grande, eu tinha deixado em forma de potência mesmo. Potência, às vezes deixa até a própria combinação. Tá. Vai abrir a combinação, fica enorme também. Uhum. Ali, assim, a lista 1 é relativa ao capítulo 2. Tá. Aquela outra lista... Que é essa que o Fábio perguntou para você, é da lista 1, né? Que o do Fagner está me perguntando é da lista 1, é a 25 da lista 1. Tá. Que, nesse caso, tem que dar como resposta o quê? 190, 19... Bateu! Deixa eu ver agora o que o Fagner mandou. Aí, professor, eu fiz pelo mesmo método. A letra A e a letra D também. E os resultados bateu, só dessa daqui que não. Só dessa daqui qual? Da letra A. C. O que eu mandei lá no grupo. A e a D bateu. Tá, letra C. Tá, você só me mandou a letra C. Isso, só mandei a letra C. Para ver o que eu errei ali no raciocínio. Uma dúvida também, professor, que às vezes, acho que pode ser uma dúvida em geral, dos meus colegas também, que assim, nós estamos meio que aprendendo, né? Aprendendo nas escritas, e pensávamos seria se o senhor conseguisse, assim, não de todas as listas, ou pelo menos alguma alternativa ou outra, às vezes um feedback das respostas, ou às vezes se observar assim, se as nossas escritas estavam boas ou não, para a gente poder analisar o que a gente tem que melhorar ou não, porque pelo menos eu assim, estou aprendendo assim, essa parte das escritas, das soluções. Certo. Eu vou fazer o seguinte, né? Porque assim, o feedback de escrita por escrita acaba sendo muito difícil. Você devia ter escrevido assim, né?
escrevido, não foi duro, escrito. Né? Eu vou procurar, principalmente, eu dei uma relaxada nesses últimos problemas, né, de combinatorial, estou fazendo só mais os cálculos, né? Mas vou me ater, então, a fazer um processo de escrita mais detalhado nas respostas que eu discuto com vocês, para vocês irem absorvendo por padrão, né? Claro, vamos vendo como é que o professor vai escrevendo, nos ajuda a escrever, tá? Porque aí olhar uma por uma é que nem analisar texto, né? Que nem analisar redação. Senão você deveria ter escrito assim, você deveria ter usado outro termo, né? Aí acaba sendo muito moroso esse trabalho. Então, vou ao menos ser mais detalhista para que vocês possam ter algo para balizar um pouco. Né? Mas isso é assim mesmo. Tá bom, obrigado. Já ajuda para ter mais base, né? Aqui, então. Deixa eu dar uma olhada aqui na sua. Tá, mas deixa eu ver o problema. Há 20 pontos ABCD num dado plano, sem que haja quaisquer 3 colineares. Certo? Quantas retas podemos formar com esses pontos? Esse que você fez deu certo. Deu certo. Quantas retas passam pelo ponto A? Ok. 19, né? É isso, né? Tem que ser. Uhum. Quantos triângulos são determinados por esses pontos? Bom, triângulos precisa de 3. Pode fixar um. Deixa eu ver como é que você fez sem fazer por combinação. Se tivermos 3 pontos, temos um triângulo. Se tivermos 4 pontos, temos 4 triângulos. Obtemos assim a sequência. 1, 4, 8. Tá, e se tiver 6, aumenta na mesma proporção? Professor, eu parei aí. O problema é que você está generalizando muito rápido, né? Quantos teria com 6? Porque você já está dizendo que ela é de segunda ordem, né? Ou seja, você já está afirmando que com 6 pontos você vai ter 13. Né? Você vai ter 13 triângulos. Pela sua lógica. Então tem que tomar só um cuidado, Fagner. Não é que não dá. Mas é com as generalizações, né? Você fez 3 e já generalizou. E aí, como as coisas às vezes não têm um comportamento, porque uma equação de segunda ordem, ela tem um comportamento quadrático, né? Polinomial de ordem 2. E, às vezes, essa quantidade de números de triângulos não varia, né, conforme uma equação polinomial de ordem 2. Pode ter um comportamento diferente. Tá? Quantos triângulos são determinados por esses pontos? Dá para escolher... São quantos? 20 pontos? 20 pontos, né? Escolhe um aleatoriamente, então tem 20 opções. Se escolher para cada uma dessas 20 opções, tem que escolher mais 2.
Esses dois são combinações, né? Porque não importa a ordem. Então, sobra um 19 para escolher 2. Foi assim que fizeram? Eu fiz, professor, assim, como não tem 3 colineares, eu fiz combinação de 20 em 3. Eles não são colineares, então eu não tenho problema. Não tem. Bom, aí eu só fiz combinação de 20 em 3. De 23. Que aí eu escolhi os 3 pontos. Certo. Aí, quando na letra D, que ele pede que tem que conter o vértice A, aí eu tirei o vértice A da brincadeira, porque ele já está lá, né? Então, eu fiz combinação de 19 em 2. Aham. O A já estava fixo, né? Foi a mesma ideia que eu usei para fazer a C da 19. Quanto que deu essa combinação 19 e 2? 171. 171? Uhum. 171. E vezes 2, 34. Quanto que tem que dar? 1140? Não, a letra C, né? A letra D é 171. A letra C é 1140. 1140. Quantos triângulos eu consigo fazer? Que é 20 em 3, né? Aham. É porque eu achei 3 vezes mais naquele outro processo. Por que não dá? Tá. Combinação. Você falou lá quantos que era? Com 6 pontos. 6, 3 a 3. 6 fatorial, 3, 3. 6, 5, 4, 3. 3 corta com 3. Então, e 3 fatorial é 6. Dá 20. Olha, viu, Wagner? Com 6 pontos, já não dá a tua sequência, já está furada. Com 6 pontos, você vai ter 20 triângulos. E na sua conta, com 6, você teria 13. Então, o problema não está no uso das sequências. O problema é que a sequência não fornece as quantidades exatas do problema. Pode ter coincidido os primeiros termos, mas depois já diferenciou. Por que a minha não deu? Por que tem que ser 3? É porque eu acho que quando o senhor faz de 19 em 2 e multiplica por 20, que é quando o senhor fixou cada vértice, tem a repetição. Porque quando você fixou o A, você criou o B, usou o B e o C. Depois você fixou o B, você usou o A e o C de novo. Tipo assim, dos 20 pontos, o A, o B e o C, você usou, quando fixou o A, você usou o B com o C. Quando você fixou o B, de novo. Quando você fixou o C, então você tem que dividir por Verdade. Porque tem repetição, né? A ordem dos vértices não cria um triângulo diferente. Exatamente isso. Matou a charada. Tá? E aí, como são 3 vértices, né? Então, eu achei 3 vezes mais. Então, eu tenho que jogar 2 partes dessa fora. Isso. Né? E aí, chegaria a 1/3 do valor aqui. Muito bem. Viu? Professor, eu estava olhando as respostas e fiquei até feliz porque acertei boa parte delas, mas a minha C da 19, essa antes dessa daí que nós estamos fazendo, a minha C não bateu. A minha deu 1120 e acho que aí está 420, não sei.
Mas para mim estava certo, porque eu fixei o João, eu tirei o João da brincadeira e joguei o resto. E não deu certo. Ou não sei se eu multipliquei errado também. Quer ver? Ele falou que o João não, é o José, né? O José participa. Eu tenho sete meninos. E eu quero 4 meninos e 5 meninas. Então, como o João participa, eu coloquei combinação de 6 em 3. Porque se ele participa, ele não entra na brincadeira, né? Aí, fui escolher as meninas, combinação de 8 em 5. E multiplicou. E fiz a multiplicação. E no meu deu 1.120. E essa é a 19. E aí nessa resposta que o senhor mandou, se eu não me engano, se eu não olhei errado, está 420. É a letra C? É. 1120. É? É. Uai, onde que eu achei 420? Ô, senhor, então desculpa. A D, que é 420, a letra D. É, a D é 420. Ixi. Então é essa que eu errei. Então tá, eu vou ver o que eu errei aqui. José participa sem Maria. Aí tem que tirar a Maria, né? Então, mas aí eu fiz combinação de 7 em 5, vezes combinação de 6 em 3. O José está e a Maria está fora. Ou tirar as que a Maria participa da letra C, né? Que o José participa, tá com e sem Maria, né? Uhum. Quantas dessas comissões tem Maria? 21. Ah, eu não sei fazer conta. 21 vezes 20 deu 2.100. Pronto, deu certo, professor. Fagner, cadê o Fagner? Sumiu o Fagner. Ele falou no chat, prof. Não, mas eu entendi aí, professor, só a questão da generalização da sequência. Que, Você viu que ela não ia cair na PA, né, de ordem superior. As outras deu certo porque realmente caía. Porque realmente a sequência descrevia, né? Mas esse aqui não descreve. Se ela é de outra, eu acho que nem vai ser outra, nem vai ser PA, não tem como isso Pelo aí jeito, também. acho que também não vai ser, não. De nenhuma ordem aí. Que já vai para quanto falei? Vai para 20, né? 1, 4, 8, 20. Nem PG, né? Nem de outra ordem. Se eu dividir, nossa, fica estranho. Porque assim, do ponto de vista da análise combinatorial, já que isso ali vai dar uma combinação, então, de 20 tomado 3 a 3, a gente sabe que a variação, né, de N não cresce ali de forma formando PA, né? Eu vou estar variando só na coluna, né? Está variando na coluna. Minto, na linha, né? No triângulo lá de Pascal. Vou estar variando na linha, na mesma coluna e variando na linha. Não rola. Tá. Deixa eu ver aqui. Você colocou ali 3, 4. 3, 4 e 12. Depois teríamos
8, como que vai dar outra combinação aqui? São 7, 3, 7, 6, 5, 3 dá 4. 3 fatorial é 6. 35. 35, a diferença é 15. Não rola. Nem de outra ordem. 3, tá só piorado. Não descreve mesmo. Tem como. Então, só esse é o cuidado, não a metodologia. Então tá bom. Chega. Eu vou olhar aquela lá sua, Lorena, e vou postar alguma coisa aqui para vocês, né? Daquela dos pares, ó. Que a parte inteira é par. Vou lá dar uma olhadinha nela. Fala antes. Professor, Quem falou? Eu ia pedir para o senhor dar uma olhadinha rapidão, só nessa diagonal de um octógono que eu fiz aqui por combinação. Não sei se eu usei um conceito certo. É número? Porque... Hã? Qual questão que é essa? É a 41. A outra? Não sei de qual lista. Deixa eu ver aqui. 41, essa não tem 41. Acho que é da lista 2, então. é outra lista. Sei lá, é tanta lista que eu não sei nem qual que eu estou trabalhando aqui. Mas a lista não. 1, não é? Estão mesmo. 40? Não, é 44. 44, desculpa. É porque, assim, eu sabia a fórmula, né? Que era n-3 sobre 2. Só que aí eu pensei, não, então eu tenho que demonstrar ela. Aí eu usei o conceito de combinação. Aí eu fiz uma combinação de n para 2, só que aí, quando eu faço essa combinação, eu conto os lados do polígono também, né? Como eu quero diagonal, então eu tenho que subtrair n. Aí eu provo a fórmula e depois aplico. Ou não sei se eu poderia fazer direto. Tá, você provou essa fórmula como? Eu fiz uma combinação de n 2 a 2, porque para me formar uma diagonal ou um lado do polígono, eu preciso de 2 pontos, no caso, 2 vértices. Aí, como eu estou trabalhando com polígono de n lados, eu fiz uma combinação de n2. Aí eu apliquei a combinação, aí eu cheguei na fórmula n menos 1 sobre 2. Uhum. Só que aí, nessa combinação, eu também estou contando os lados do polígono. Só que eu não posso contar os lados do polígono, eu tenho que retirar n, que é a quantidade de lados. Isso. Aí eu chego na fórmula n menos 3 sobre 2. Aí depois eu aplico no lugar do n, 8. Pode ser, mas não... Aí a pergunta é se eu poderia ir direto na fórmula. Sim, poderia ir direto. Não. Você poderia seguir essa mesma lógica, mas direto com n igual a 8. Ah, tá. Então, no caso, seria uma combinação de 8, 2 a 2? Uhum. Menos 8, né? Menos 8. Ah, então pode fazer direto por combinação. Sim, né? Essa era a ideia. Porque esse problema aqui, você não precisa generalizar, né? Se ele pedisse assim, quantas são as diagonais, né, de um, sei lá, um polígono regular de n lados, né? Aí, tudo bem, aí você vai generalizar o problema, né? Para n, considera n, aí você vai ter a dedução aí da fórmula por combinação. Aqui era só... tanto que ele pede depois, né, na 45, mas que eu não marquei, né? Qual é o polígono regular? Não, aqui é outra coisa. Dados diagonais. Eu achei que ia lhe perguntar. Não. Achei que na sequência ia vir perguntando com n lados.
Mas aqui a pergunta foi específica para 8. Embora o problema se pensa do mesmo jeito, né? Para 8 como para N, você fez até demais, não precisava. Mas não está errado fazer demais. O que está errado é fazer de menos. É o conhecimento a mais. É lógico. Só não pode fazer indução quando pede outro método. Ah, professor, Isso não é a mais, isso é paralelo. Professor. Mas eu pensei na lógica, eu pensei assim, eu não estou lembrando de boa ordenação. Aí eu pensei, eu vou fazer por indução. Quem sabe, né? A gente não sabe, porque quem sabe, né? Eu só sei que nada sei. Deu tempo para mim que sei lá, então... Não é que só aceita, né? Ficou tão organizado, mas tá bom. Ficou bonitinho, ficou bom. Então tá, deixa eu ir trabalhar, deixar vocês trabalharem um pouquinho. Tá, joia, professor. Boa noite. Boa noite. O que você ia falar, Emily? Eu te interrompi. Não, professora, eu ia perguntar outra questão, mas depois eu mando lá no grupo. Então tá bom. Vou lá olhar aquela lá. Tá, joia. Até. Até mais, tchau. Boa noite. Boa noite.